Marcelo, muito obrigado, meu querido. É isso, pessoal, assim que a gente financia a live. Vamos bater uma metinha aí de R$100 no Pix? Vamos tentar? Sem continho? Então venha para cá. Ele, quem me assistia no DCM, lá para trás, sabe que quando eu tinha uma live que eu ancorava durante os períodos da manhã, das 10h30 ao meio-dia, este cara estava sempre comigo. Ele é o Bill Amor, Renzo Mora! Fabrício, meu amor, que saudade que eu tava de fazer live contigo. Bom demais estar de volta contigo. Tá parecendo o Haddad hoje. Parece que tem uma viatura do Tarcísio em cima de você com o giroflex ligado. Sabe aquele troço vermelho e azul? Só que não tem ninguém com fuzil, quer dizer, tá um pouquinho melhor. Mas gostei. Parece no final do CSI, quando chega a polícia para resolver o problema. Você sabe, Renzo, que... enrolado naquele cobertorzinho. Você sabe que eu tô rindo, cara, né? Que é o giroflex da polícia que eu tô me perseguindo, né? Tô fazendo cosplay de Haddad. Mas você sabe, a gente tava falando ontem numa live, cara, a gravidade, que a gente tá brincando aqui, porque é o tom do programa, né? É um tom leve e tal. Mas isso é algo muito grave, né? Isso teve um analista político, não me lembro agora o nome, ele falou: não importa como isso vai terminar, não tem como terminar bem. Né? Porque não tem como, não tem justificativa. Se foi um erro, é um erro muito grave. Se foi algo mandado, é mais grave ainda. Né? A gente está falando da situação da viatura de polícia militar que abordou o Haddad, perseguiu o Haddad, né? E depois, no dia seguinte, perseguiu o motorista do Haddad, né, o Renzo? Olha, não é para falar de política hoje, mas o negócio é o seguinte. Vamos lá, o Tarcísio, eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, talvez seja uma das criaturas mais burras dessas que surgiram do bolsonarismo. Mas, ainda que o Tarcísio seja tosco, seja burro pra cacete, eu não vejo ele autorizando essa operação. Mas onde é que a coisa fica feia? Quando hoje ele passa pano e diz que a operação foi regular. Porra, não dá. Não dá para você abordar um cara que foi prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, ex-ministro da Fazenda, e você aborda como se fosse um criminoso. Daí manda o motorista dele vazar. Enfim, não quero prolongar isso, que sei que não é assunto, mas é indesculpável. Quer dizer, se o Tarcísio não era culpado antes, isso foi feito à revelia dele, ele é culpado agora por passar pano para essa atitude. Agora, Fabrício, você imagina o seguinte, se o Haddad não está livre da ferocidade da polícia de São Paulo, imagina você, quem está nos ouvindo, você imagina qual é a chance que a gente tem. Então, a coisa é gravíssima mesmo, mas não vamos pesar o clima, não, que eu sei que hoje a gente está aqui para falar de coisas de cinema. No Coisa de Cinema, estamos inaugurando hoje, estou aqui, alegria de fazer a primeira edição contigo, meu parceirinho querido de inúmeras lives. Tá bom demais estar com você. Muito bem, Renzão. Pessoal, a gente vai trazer algumas informações para vocês. Hoje, então, a gente vai analisar o filme A Última Casa. E, pera só um minutinho que eu tô voltando aí, voltei aqui. A gente vai analisar o filme A Última Casa, mas antes de trazer a análise, A Última Casa, para quem não tá situado, é o filme que o Wagner Moura, aliás, estrela muito bem, né, Renzo? Vamos combinar, né? O filme, a gente vai falar do filme, mas não tem como não gostar da atuação do Wagner Moura, não tem como nossa, sentir orgulho, você sabe, Renzo? Bom, não vamos falar disso agora. A gente sempre acaba falando, né? Mas para quem não tá sabendo qual é, já te passo a palavra, para quem não tá sabendo qual é isso aqui, ó. A gente tá falando deste filme aqui, ó. A Última Casa, disponível na Netflix. Eu peguei alguns números, Renzo. A gente vai falar de números, vamos trazer outros números e informações da área de cinema, mas eu peguei alguns números. Só do dia 3 ao dia 9 de agosto, presta atenção, esse filme aí que vocês estão vendo, ele foi assistido por 27,5 milhões de pessoas. Você sabia disso, Renzão? 27,5 milhões de pessoas. E teve 51, tô até olhando aqui, eu tenho a minha colinha aqui, 51,4 milhões de horas assistidas. E estou falando só de 3 a 9 de agosto, tá? Ou seja, esse é o cinema nacional, né? A gente tem ali um ator brasileiro com uma atuação incrível, mas a gente vai falar sobre a obra em si. Mas, de certa forma, Renzo, eu fico um pouco orgulhoso, sabe, de abrir lá a Netflix, numa obra dessa magnitude, você ter lá o grandíssimo Wagner Moura. O que você acha, meu querido?
que é a sua O opinião? Wagner Moura, vamos lá, o Wagner Moura é bom pra cacete, ninguém tem a menor dúvida sobre isso. Ele é grande e ele está estourando nos Estados Unidos. Desde o Agente Secreto, ele fez esse filme, ele vai fazer, ao que tudo consta, ele vai fazer uma prequel do 11 Homens e um Segredo, que é aquele grupo, o George Clooney, tem o Brad Pitt, que eles roubam um cassino. Ele vai fazer, está cotado para fazer, ainda não se sabe quem é o próximo James Bond, mas ele já está cotado para fazer o próximo vilão. Então, está acontecendo, ele está indo muito bem. Ele tem feito diversas séries nos Estados Unidos, fez algumas na Apple TV, que também são muito boas. Ninguém discute que o Wagner Moura é um tremendo ator, não tem a menor dúvida. Eu lembro no Agente Secreto, uma cena que me marca particularmente, é quando a Maria Cândida está entrevistando ele para aquelas fitas, né, para aqueles cassetes, onde ele conta a história dele, onde ele fala que aquele empresário, ele é contra a violência, mas aquele empresário é o único cara que ele gostaria de partir a cabeça com um martelo. Você é ator, Fabrício, você sabe disso. A maior parte dos atores possivelmente entregaria aquela fala com ódio, com alguma coisa. Você percebe o quanto o Wagner Moura é bom, porque ele entrega aquela fala com vergonha, porque, na verdade, ele não é aquilo, ele não é um cara violento. E está implícito no filme, no texto do Kleber Mendonça, está implícito na interpretação dele com o filho, está implícito que, na verdade, a mulher dele foi assassinada a mando daquele fulano. Então, ele é tremendo ator, quer dizer, o cara consegue transmitir tudo isso sem estar explicitamente colocado no roteiro. Ele é muito bom. Então não vamos discutir a qualidade do Wagner. Então, o fato é o seguinte, o filme é ruim, quer dizer, são duas coisas diferentes. Ele é um bom ator desperdiçado num filme ruim. Se você pegar, eu acho que todo mundo concorda que o maior ator de cinema de todos os tempos é o Marlon Brando. O Marlon Brando é o cara que inventa a forma de interpretar em cinema. Ele entende perfeitamente que quando você levanta uma sobrancelha no teatro, isso tem um efeito lá para a última fila. Quando você está closado numa tela, você levanta a sobrancelha e você vira um canastrão. Então, Marlon Brando, que é o maior ator de todos os tempos, fez filmes horrorosos. E isso não diminui o Marlon Brando. Diminui, eventualmente, o diretor, diminui... E cá entre nós também, que ninguém nos ouça. Todo mundo tem os boletos para pagar, né? Então, fazer um filme de vez em quando que não seja grande coisa, faz parte. Agora, eu concordo contigo. Neste filme, particularmente, as crianças estão muito bem, a esposa dele, que é uma atriz oriental, está muito bem, mas a grande atração do filme é ele. Até porque o filme está fechado, não vamos dar spoiler, você me pediu para não dar spoiler, mas de qualquer forma, quem viu o trailer sabe que ele está fechado numa casa com a esposa e 2 filhos durante um espaço de tempo muito grande. Isso acontece com todas as outras casas da rua. Então, o filme não funciona. O filme até começa bem, o final é absolutamente inexplicável, um final surreal, é um filme que efetivamente não faz o menor sentido. Então, é uma distração. Não vou dizer que você vai ficar... eu ia usar a palavra puto, mas eu não acho que é uma palavra adequada. Não vou dizer que você vai ficar... não vai ficar chateado por ter visto o filme. Mas é um filme que 5 minutos depois de ter passado o crédito, você vai esquecer e é como se você nunca tivesse visto. É isso, Fabrício. O que você acha? Vamos falar, ó, eu vou trazer aqui dados atualizados, tá? Isso aqui eu acabei de ver, saiu agora, hoje, esse dado é o dado de hoje, há pouco, já aumentou o número, né? A gente tinha falado de 27,5 milhões de pessoas, aumentou já para 42 milhões de pessoas, cara. Já assistiram ao novo filme do Wagner Moura na Netflix. A Última Casa, que é esse filme, só para o pessoal entender do que a gente está falando, para quem não assistiu, é isso. Assim, a gente já vai falar mais, tá, Renzo? A gente vai entrar em mais detalhes. Para quem não assistiu, é uma oportunidade você pegar hoje aí, após o nosso programa, liga lá na Netflix e assiste. Eu acho que é isso que o Renzo falou, né? A gente já vai entrar nos detalhes, mas é um filme que... Cara, é um filme de um puta de um ator. Eu sou fã do Wagner Moura, eu gosto muito do Wagner Moura. Então, mesmo que alguém falasse pra mim, pô, o filme é ruim, cara, eu vou parar e vou assistir o filme. Tá tudo bem que é ruim, né? Ou que é a nossa opinião, alguém tem gente que pode gostar, né? Vou trazer um outro dado aqui, né? No Rotten Tomatoes,
é a medição dos filmes, né? Então você tem um site lá chamado Rotten Tomatoes, e você tem a medição do quanto que esse filme é bom ou não, e é uma medição pela crítica, e você tem também a medição do público. Na crítica, senhor Renzo Mora, sabe quantos por cento de aprovação tem o filme A Última Casa, do Wagner Moura? Eu vi a nota no IMDb, mas me conta. 27% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. Isso aqui eu já vou passar para você, mas você vê que como não necessariamente o filme que é criticado pelos especialistas ou pela crítica especializada, muitas vezes reverbera bem no público. Ou, digo mais, qual é a leitura que você acha que a Netflix está fazendo disso aqui? Pô, é número. Mais de 42 milhões de pessoas assistiram o filme. E você pode ter certeza que vai aumentar, deve bater 50 milhões. Cara, isso é um puta número. E você está falando de resultado internacional, quer dizer, seria até compreensível que no Brasil, pelo fato de você ter o Wagner Moura, o filme disparasse, mas internacionalmente, inclusive tem outro filme sobre o qual a gente talvez venha falar depois, que é o Corrida dos Bichos, e também é o filme internacional mais visto no Prime Video. E tem Rodrigo Santoro, tem Anitta, depois a gente pode falar sobre isso, porque os dois estão nesse cenário do pós-apocalipse. A Última Casa puxa um pouco mais para a ficção científica, mas ambos são em cenários pós-apocalípticos. E o filme pós-apocalíptico, Fabrício, ele tem ele tem limites até pelo próprio gênero, ele é um subgênero, ele existe aqui algumas convenções que têm que ser obedecidas. Então eu concordo contigo, quer dizer, se esse filme for assistido, tem que ser assistido pelo Wagner. O Wagner segura muito bem. Mas o filme, como um todo, é mal resolvido, essa é a questão. Mas vamos adiante. Muito bem. Só vou dar uma lidinha aqui num trechinho da matéria. Então, aqui, ó, A Última Casa, para vocês que não assistiram, que estão na live. Acompanha uma família confinada em seu próprio lar por uma força desconhecida e obrigada a lutar pela sobrevivência. Dirigido por Louis Leterrier, que, aliás, não costuma dirigir, né, Renzo? Ele não costuma dirigir esse tipo de obra, suspense, um sci-fi, uma coisa meio misturada. Ele costuma dirigir ação, né, aventura, coisas assim. Então, o suspense mistura ficção científica e mistério dentro de um espaço familiar. Greta Lee, que faz a personagem da Anne, e o Wagner Moura, que faz o personagem do Jason, descobrem que não conseguem sair de casa junto com os filhos deles. Portas e janelas perderam a utilidade, o contato com o exterior foi interrompido e ninguém sabe quem ou o que provocou o bloqueio. Então, Renzo, já estou até mudando a ordem da nossa live, porque isso aqui está fluindo. E essa premissa, aqui falando para vocês, não vai ter spoiler, tá bom, gente? Já vou ler as mensagens de vocês aqui, a gente não vai trazer spoiler. Mas o que é bacana? A premissa é uma puta premissa. Vamos dividir o filme em 3 atos aqui, então, Renzão? Para a gente facilitar a análise, né? Claro, vamos tentar não dar spoiler nos atos finais, vamos falar de forma genérica. Tem razão. O Leterrier está fora da zona de conforto dele, porque ele fez Velozes e Furiosos, ele fez O Incrível Hulk. Ele está acostumado com filmes de ação. E esse filme é exatamente o oposto do que ele faz. Esse filme está concentrado dentro de uma casa, confinado com 4 atores. Então, para ele também é uma experiência nova, mas devolvo para você. Isso. Então, a premissa é ótima, o começo é muito bom. Assim, tem um negócio que me surpreendeu no começo, que dá... primeiro que ele já começa, é um filme que começa tenso, e aí eles tem uma sequência de situações que logo no minuto 8 ou no minuto 7 do filme, a situação é posta. Né? Essa situação que eu acabei de explicar, ou seja, eles não conseguem sair da casa. Eles estão presos numa casa, né? Tem uma situação ali que eles ficam presos numa casa. Isso tudo bem, isso está na sinopse, né? Não é spoiler. Então, a gente tem um início eletrizante, e depois ele cai. Eu acho que o Wagner Moura e todos os demais atores vão muito bem, Renzo e comunidade. Por quê? Eu consigo comprar aquela energia paterna do Wagner Moura. Eu consigo comprar a relação dele com aqueles filhos, a relação dele com a mulher e vice-versa. Né? Então, o filme ele começa bem, já gerou um certo incômodo em mim, porque eu falei, cara, se eles estão ali nessa situação, como que eles não estão pensando que isso
pode alongar, mas tudo bem, né? Eles, de repente, imaginaram, isso é relatado ali, que isso vai acabar rápido. Existe um paralelo, pelo menos eu reparei nesse primeiro ato, Renzo, que me lembrou muito a época pandêmica, nossa época de pandemia. E eu acredito que o filme em si, a provocação do roteiro foi essa. Lembrar da época do isolamento. Você concorda com isso? Pode falar. Concordo contigo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E mais uma analogia, quer dizer, ou quando você diz, a gente não está trazendo nada aqui que não esteja no trailer, então não estamos estragando o filme para ninguém. Mas quando você ficou isolado na pandemia, você não sabia quanto tempo aquilo ia durar. E, obviamente, tua tendência é ser otimista, falar, olha, isso vai se resolver rapidamente. E, analogamente, no filme, aquela situação que eles esperam que em algum momento vai se desfazer, ela acaba se prolongando para além do esperado. Quem viu o trailer sabe disso, quer dizer, não estamos estragando o filme de forma nenhuma. E, de fato, a grande força do filme e a grande razão para assistir o filme é o Wagner, porque o Wagner segura essa situação, os demais atores estão muito bem, como você falou, a garotinha, principalmente, é excepcional, a garotinha é ótima, a relação dele com os filhos, a relação dele com a esposa, está absolutamente bem colocada. Enfim, é um tremendo ator. Agora, se você está falando em definir o filme em 3 atos, o primeiro funciona muito bem. A premissa é intrigante, ela está bem desenhada, ela coloca uma situação que te estimula a ir até o final. A partir daí, como você mesmo colocou, ele vai degringolando e vai perdendo um pouco da sua força. É essa a questão. Exato. Então, eu fiz essa relação muito, muito forte com esse momento pandêmico, e o filme ele vai bem, até que não vai bem, eu ouvi isso de um crítico. O filme ele vai bem até que ele descamba, né? O filme, aí não vamos dar o spoiler, mas há situações ali que sequer depois foram explicadas, né? Puxa, cara, é tão triste, porque dá vontade, você para e reflete, poxa, o que vai acontecer a partir daqui? Realmente criou-se uma situação, mas depois há outras situações que simplesmente são desfeitas, e não sei se dá para falar isso do... Bom, enfim, é difícil, né? Porque a gente... Eu acho spoiler, né? É um final mal resolvido, quer dizer, não se trata de dar spoiler, mas é um final mal resolvido. Quem assistiu o filme vai perceber claramente que aquele final não faz sentido dentro da história que está sendo contada. É um final de sessão da tarde, assim, bicho, das piores, velho. É uma exatamente. Coisa que... Nada disso, eu repito, nada disso tira o brilho do Wagner Moura. Wagner é uma estrela, Wagner é mais do que um grande ator, é uma estrela. Hoje ele tem potencial para atrair público, o nome dele traz pessoas. Você colocou aqui a manchete que a crítica não gostou do filme, mas as pessoas estão assistindo. Não é um filme que vai te desagradar, que você vai dizer, desperdicei 2 horas da minha vida. Não, é um filme esquecível, é isso. Não é um filme memorável. Como a gente está acostumado a ver o Wagner em grandes papéis, em grandes desempenhos, obviamente a gente tem sempre a expectativa de que ele vai ficar ao nível do agente secreto. Mas ninguém faz um agente secreto atrás do outro. Não tem como existir isso. É isso. Por favor. Não. Se quiser ficar à vontade para concluir, pode concluir. Não tem muito mais do que isso. Quer dizer, é um grande ator colocado num filme que não se resolve. Como eu te falei, nem o Marlon Brando, que é o maior de todos, acertou em todos os filmes que fez. Embora ele seja sempre o Marlon Brando em qualquer papel que ele faça, tem grandes e pequenos filmes que ele participou. Esse é um filme que ele deve ter topado para pagar os boletos e está tudo bem. Qualquer ator faz isso. Todo ator tem na carreira algum filme menor que, ok, vamos fazer e vamos... Cara, mas você sabe uma coisa? A premissa é muito boa do filme. E o ator, quando você grava... Pessoal, já vou ler as mensagens, tá? Do chat aqui. Chegaram 2 superchats, valeu. O pessoal falou que mandou. Pix não entrou aqui para mim, não sei o que aconteceu. Mas, enfim... Não sei se você chegou a ver o Joaquin Phoenix com a Lady Gaga no Coringa 2. Vi. Gravaram o Coringa 2, montaram, porque assim, o ator ele não sabe como o filme vai ficar montado.
O ator não sabe como aquele filme vai finalizar. Ele não tem isso. Ele pode até ler o roteiro, o que for, mas entre a leitura de roteiro, a execução desse roteiro, a execução desse filme e a montagem final, acontece muita coisa nesse caminho todo. E tem Nem o diretor... Eu vou até achar. Pode falar. Nem o diretor sabe, porque às vezes o diretor tem uma coisa em mente, daquilo vai para o estúdio e na mesa de montagem sai outro filme. Então você tem toda a razão, quer dizer, se o controle do diretor já é pouco sobre o resultado final, você imagina o controle do ator, é zero. Quer dizer, não, você está absolutamente correto. Ele não sabe o que vai sair daí. E tem que ver, eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem um pouco. Então, assim, não tá, gente, a gente tá falando muito do Wagner Moura, vamos até falar mais do filme, mas só para explicar isso que eu acho interessante, né? E esse vídeo, ele retrata isso muito bem. Eu vou colocar aqui. Então, a Lady Gaga e o Joaquin Phoenix, eles gravaram o Coringa 2 e teve a exibição do Coringa 2. Né? Não entendi muito bem se foi uma sessão fechada, ou se já foi ali uma premiere aberta, enfim. E assim que acaba o filme, o pessoal levanta para bater palma e um cinegrafista maravilhoso, ele consegue focar a câmera no Joaquin Phoenix e na Lady Gaga, com a opinião do Joaquin Phoenix sobre o Coringa 2. E ele fala nitidamente, vocês vão ver no vídeo, ele fala, cara, é horrível. Ele fala, é horrível. Então, talvez, o nosso queridíssimo Wagner Moura tá na casa dele lá em, sei lá, Los Angeles, não sei onde que ele mora hoje, assistindo e falando assim, caralho, velho. Os caras cagaram o filme começou tão bem, a gente atuou tão bem, fotografia boa, você tem uma estética, tua técnica é ótima, né? Mas aí o roteiro cagou. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!